Pai, estamos aqui, Senhor, em tua santa, bendita e misericordiosa presença. Senhor, nós te pedimos, nos dá sabedoria para nós entendermos esses capítulos que nós vamos ler agora. Senhor, abençoa cada uma dessas mulheres que entraram nessa live, e abençoa as que não puderam entrar também, Senhor. Senhor, nos dá aí conhecimento da tua palavra para que nós não nos tornemos mulheres passivas. Senhor, olha por cada uma de nós, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, o nosso propósito na tua vida, Jesus. Tira, Senhor, todos os obstáculos que podem aparecer no caminho. Guarda, Senhor, o nosso coração com a tua palavra. Sela, Senhor, cada uma dessas mulheres, para que elas entendam, Senhor, qual o propósito da vida delas, qual é o chamado que elas têm em relação à tua palavra, Jesus. E abençoa, Senhor, o nosso dia e abençoa a nossa leitura, Senhor. Amém. 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 Meninas, então eu vou começando a falar aqui do capítulo 14, que eu apanhei pra caramba sobre ele. Para quem não me conhece, eu sou o Dave, do livro. Eu sou o marido da Joyce Meyer. E aí ela começa falando dele aqui, eu começo a ficar com raiva, né? Porque ela estava falando sobre a passividade e tudo mais. Aí eu começando a ficar com raiva, aí o Espírito Santo vem assim e fala assim, ué, mas por quê? Você não é assim? Você não era assim? Então, a primeira coisa que eu pensei aqui em relação a esse capítulo é que a passividade e a omissão, elas são muito amigas, né? Porque parece que é uma coisa e o outro é outra coisa, mas na verdade a relação entre elas é muito grande. Porque a passividade, você escolhe a tudo aquilo que te acontece, você escolhe não fazer nada. Então você escolhe ficar ali e vem o que vier, tá bom para você, né? Deixa a vida me levar, como diria a música do nosso irmão. E a omissão eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu sei que eu poderia fazer algo diferente e eu também escolho não fazer. Eu prefiro não ter, sei lá, uma contenda com isso, com um atrito com isso. Exemplo bíblico, né? Tentei pegar um exemplo bíblico assim mais prático possível. Não tem como não ser levado a Adão, porque Adão e Eva ali no Éden tem até um livro que fala, né, o silêncio de Adão. Gente, não tem como. É a passividade e a omissão pura. A passividade porque Eva estava longe dele. Então, a começar, ele não sabia nem onde estava Eva. E a omissão porque ele, no fundo, ele sabia. A passividade e a omissão, nesse caso, foram em conjunto, né? Porque, no fundo, ele sabia que aquilo não era bom, acredito eu quero acreditar nisso de verdade, de que eles sabiam que aquilo não era bom, eles estavam em desobediência, foi a única coisa que Deus pediu para que não fizesse, e foi escolhido fazer. Então, teve a omissão ali do tipo, eu sei que não é para fazer, mas eu prefiro fazer. Então, a única atitude que ele teve ali, que ele saiu da inércia, foi para desobedecer, né? Não tem como não ser levado a isso. E acredito assim, que a passividade nunca foi algo que Deus quis para nós. Tanto que Deus nos ensina, desde o início do mundo, né? Fazendo ali tudo que ele fez nesses 6 dias, né? Que não foram 7, porque 7º ele descansou. Tudo Deus realmente fez. Então, assim como Jesus, quando veio para realizar os milagres, ele também fazia algo. Eu tenho certeza que vocês também vão concordar comigo de que se Deus quisesse, ele pensaria e as coisas seriam feitas. Ele pensaria e as terras seriam divididas. Ele pensaria e as árvores teriam sido criadas. Ele pensaria e o ser humano teria sido feito. Se ele quisesse, poderia ter sido feito dessa forma. Só pelo pensamento, só pela força do pensamento. Mas não, ele teve uma atitude, ele falou que haja tal coisa, que haja tal coisa. Quando Jesus veio, ele podia pensar, ou ele podia também simplesmente só falar para o cego ser curado. Mas ele foi lá, colocou uma massinha no olho, o outro foi lá e ele falou, o outro foi lá. De várias formas possíveis, Jesus nos ensinou de que a gente deveria fazer algo, a nossa parte, para que aquilo fosse concluído, né? Para que a obra também dele fosse concluída, porque eu acredito assim, que até o determinado ponto de que a gente pode fazer algo, Deus não vai se meter, né? Digamos assim, ele não vai interferir.
A gente vai ter que fazer. Partiu dali do que a gente não tá mais na nossa alçada, aí sim, nós vivemos de milagre e é Ele quem faz. Mas a passividade nunca foi algo que Deus quis para nós. E aí ela coloca aqui Pedro 5:8, de que a gente deve reavivar a chama, ser alertas, sóbrios e ativos. Eu acredito que a pessoa omissa não é que ela não sabe o que está acontecendo. Por isso que é um pecado tão grande. Eu lembro que na minha infância, né, mesmo não conhecendo a Deus, eu conhecia sobre os pecados, a minha mãe falava de vez em quando sobre isso, e tal. E eu pensava assim, olha, eu acho que o maior pecado que existe é a mentira. Eu sempre pensei nisso, desde pequena. Porque a partir da mentira é criado qualquer coisa. Se você tem coragem para mentir, logo você vai abrindo portas para ter coragem de fazer qualquer coisa, qualquer um dos outros pecados. Mas, vivendo agora na vida adulta, eu tenho para mim que um dos maiores dos pecados é a omissão. Porque você saber que você poderia mudar uma realidade, que você poderia mudar a situação da sua casa, da sua vida, do seu marido, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, da sua escola, seja de onde for, e você escolher não fazer nada, é muito pior. Então, obviamente, né, elas caminham juntas também a mentira, a omissão. A gente ensina muito os nossos filhos em relação a isso, né? Inclusive, falei com o Samuel hoje sobre isso. A omissão também é uma mentira, mas aqui nós estamos falando da passividade da omissão. E aí ela fala que a passividade, aliás, a passividade sim, perdão, é a ausência de desejo, apatia geral, indiferença, preguiça e a ausência de sentimento também. Isso é o que é a definição dela para nós como sentimento. Mas também a passividade é guiada por espírito maligno. Porque o diabo sabe de que se ele deixar você no estado de passividade, de inércia, ele pode tomar conta da sua vida e não deixar que você faça nada. Nada vai ter sentido para você, nada você vai ter vontade de fazer, você não vai ter vontade de concluir a obra de Deus, de concluir um livro, de falar com as pessoas. É muito mais fácil te deixar passivo, te deixar parado, te deixar inerte. E isso é um espírito maligno. E muitas vezes, quando você está nesse estado, e eu posso falar, porque infelizmente eu sou o Dave aqui da relação, né? E eu acredito que essa história casa com a maioria dos homens, porque os homens têm mais esse estado de passividade do que as mulheres, né? Infelizmente, e no meu caso é o contrário, meu esposo é aqui a Joyce, que é o 80 da história, e eu sou o 8, que sou o Dave da história. Então é 8 ou 80 aqui nessa história, né? Como ela conta para nós, como ela relata e testemunha a vida deles aqui para nós, né? Infelizmente, os homens normalmente têm essa atitude, têm essa cabeça de passividade. Então, eles veem a mulher pecando no sentido do relacionamento deles não estarem bem. De repente, a mulher é uma mulher brigona, uma mulher igual ela era, né? Para frente de Deus até, estava fazendo as coisas no lugar de Deus. Deus nem autorizava ainda, ela já estava lá se metendo, fazendo, acelerada. E ele sabe que aquilo tá errado. Muitas vezes a mulher briga e o homem sabe que no fundo ela tá errada. Às vezes grita fora de hora, briga com a criança, não sei o quê. E ele pensa, cara, injusto isso, né? Deveria não ser dessa forma. Mas ele não tem boca para falar. Ah, é porque ele é muito bonzinho. Não, não é. É porque ele é muito passivo. É porque ele prefere não entrar em contenda, não entrar em atrito, porque ele sabe que ela vai causar ainda mais briga, que ele vai ter que brigar entre aspas, né? Ele vai ter que lutar pelos direitos dele ainda mais. Então ele vai ter que sair daquele estado completamente oposto que é muitas vezes a personalidade dele, porque a nossa personalidade é o quê? Tranquila, de boa. Não, eu prefiro que mandem em mim. Eu não tenho problema nenhum de mandarem em mim. Eu prefiro não mandar. E os homens normalmente são nesse estado. Eles preferem, no fundo, ficarem na deles de boa, não entrar em atrito, porque eles são mais tranquilos mesmo. A vida deles é mais de paz, né? Eles não são tão controlados por sentimentos, por emoções como nós somos. Mas eu acredito que um homem com a mente de Cristo jamais vai aceitar uma injustiça, algo que vai contra aquilo que ele acredita e vai conseguir ficar quieto. Por mais de boa na dele que ele seja, por mais tranquilo que ele queira ser,
Ele não vai querer aceitar aquilo que, mesmo que a mulher dele esteja falando, fazendo, brigando, reine dentro da casa dele, ele sabendo que está errado. E aí nós vamos para a parte do governo emocional. Gente, isso aqui me pegou tanto. Porque o que nós temos visto hoje, e eu não vou nem falar desta geração, ai, porque essa geração. Gente, não, primeiro passo da passividade, né? De não estar na inércia, é trazer a responsabilidade para nós, é chamar a responsabilidade para nós. Então, aqui eu estou falando para mim, e eu estou falando para nós em geral, nós mulheres, e que temos essa mentalidade de Cristo, acredito, né? Queremos ter, de que a gente não pode ser governado emocionalmente jamais, e é o que a gente mais tem visto nos dias de hoje. As nossas emoções controlando o nosso coração, as nossas ações. Estar passivo, estar inerte é ruim? Sim, mas ser controlado pela emoção é tão ruim, tão severo, quanto você estar inerte e omisso. É aquele negócio de que, se eu sentir, eu faço. Se eu sentir vontade, eu oro. Se eu sentir vontade, eu jejuo. Se eu sentir vontade, eu vou. Se a lua tiver para Marte, que tiver para Vênus, eu vou para a igreja hoje. Fala, Jéssica, eu tenho certeza que você quer falar alguma coisa. Você está vendo para mim? Arrumando a câmera. Ah, travou. Travou e parece que a sua cara tá assim para mim, assim, ó. Jesus amado, agora foi. Eu tava arrumando a luz aqui, que a Sara falou que tava escuro. Ela tava assim, ó. É, É, eu fui arrumar aqui bem. e, gente, cinto para nós, para mulheres cristãs e posicionadas, é um negócio de pôr na calça, na cintura. Aliás, vamos apertar o cinto aí. O cinto para nós é esse cinto. Para nós não existe sentimento. Ai, se eu sentir vontade, eu vou fazer. Não existe. Eu acredito que uma vida com Deus é uma vida de obediência, mesmo que você não queira. É uma vida de renúncia. Para você ter fidelidade, seja com Deus, com seu cônjuge, com a sua família, seja com quem for, com seu trabalho, você tem que ser obediente, posicionado. Não existe essa história de, eu sinto, se eu sentir vontade, eu vou ser honesto. Jura? Aí, se eu sentir vontade, eu vou gostar das pessoas, eu vou amar o próximo que está mandando na Bíblia. Se eu sentir vontade, eu vou perdoar. Existe uma coisa chamada escolha, decisão. Nós decidimos perdoar, nós decidimos amar o próximo, nós decidimos orar, nós decidimos jejuar, nós decidimos ler a Bíblia. Foi exatamente o que o Dave fez aqui, né? Guiado pelo Espírito Santo, porque eu não acredito que uma mulher vai ficar na cabeça do marido dela 24 horas perturbando a vida dele, falando quão banana ele é, o quão inerte ele é, e ele vai sair desse estado de inércia. Não vai. Então, se não for pelo poder do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Você pode ter a maior lábia possível, você pode brigar dia e noite. O máximo que você vai conseguir é um divórcio. Você nunca vai conseguir tirar alguém do estado de inércia sozinha, pela força do seu braço. Porque, infelizmente, essas pessoas já estão guiadas ou emocionalmente ou por espírito maligno. Seja uma coisa ou outra, a força é muito oposta daquela que você sozinho pode fazer. Então, eu acredito que a única pessoa que pode mudar esse estado é o Espírito Santo. E chega um dia, e glória a Deus na minha vida que chegou esse dia, de que a gente acorda, de que o Espírito Santo incomoda tanto, ele fala tão claro, que não tem como você permanecer nesse estado. Exatamente o que aconteceu comigo. Aquele sentimento de tá tudo muito calmo, mas eu tenho certeza que essa calmaria não é de paz. Tem alguma coisa dando errado? Vocês já sentiram isso na vida de vocês? Parece que tá tudo muito quieto, mas não é um quieto de paz. É um silêncio ensurdecedor. Você fala, tem alguma coisa errada que eu não tô conseguindo enxergar, que eu não tô conseguindo discernir. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui. O que que eu vou fazer? Se eu estive parado por tantos anos, por tanto tempo, se eu não sei da onde começar, como sair, o que que eu faço? Eu acredito que só uma oração sincera consegue tirar a gente desse lugar, esse reconhecimento que o Espírito Santo nos dá e essa ajuda que a gente pede para ele,
consegue nos tirar desse lugar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não acredito que precisa de algo muito mirabolante. O Senhor, que é o próprio Deus que está incomodando o nosso coração, porque é o Espírito dele que está incomodando, vai nos tirar desse lugar. Eu me lembro de falar para Deus assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tem algo muito maior do que eu posso ver, pensar, imaginar, e eu sei que o Senhor sabe e que eu posso sair daqui, se o Senhor me tirar. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, gente, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para os olhos abrirem, para que a gente realmente se movimente, aprenda a se movimentar. É igual ela falou aqui do exercício físico, tem algo que quanto mais você faz, mais vontade você vai... Tem algo não, né? Essa obediência de que quanto mais você faz, mais vontade você vai ter de fazer, ela é real. Isso acontece realmente. O fato de você se posicionar e começar já vai te dar ânimo para continuar. Muitas vezes não vai ser por ânimo, vai ser por disciplina, né? Então aqui o Dave fez algo que eu fiz também. Eu comecei a buscar na Bíblia, a ler a Bíblia. Aí eu não sei por onde começar. Começa por onde seu coração, Deus está mandando. Seu coração não, porque seu coração é enganoso. Começa por onde o Espírito Santo está te guiando. Seja pelo Novo Testamento, seja por Gênesis mesmo. Mas eu lembro que eu comecei a buscar Deus. E é igual ela falou aqui, muitas vezes a gente acha que a oração não está passando do teto, de que não está adiantando nada a gente ir para aquele lugar todos os dias, de que nada está acontecendo, mas eu tenho certeza que é uma batalha espiritual num âmbito completamente diferente do que nós podemos ver, que está sendo travada, guiada, e que Deus está fazendo algo na nossa vida. Eu tenho certeza porque foi o que aconteceu na minha vida, né? Então, não conheço só de ouvir falar, eu conheço de presenciar. E eu acredito que, assim, aquela fala, o espaço vazio é um lugar. Eu anotei, o espaço vazio nunca está de fato vazio. Ele está ocupado por Satanás. Quando você começa a ocupar esse lugar com a palavra de Deus, independente de onde você comece, não importa, com oração. Ah, eu não sei orar. Gente, orar é como falar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu melhor amigo, no caso. Comece de algum lugar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar, ele vai mostrando, ele vai nos levando para lugares mais profundos, ele vai preenchendo a nossa mente para que esse espaço não fique vazio. Lembra que ela falou aqui, ó, jamais tentemos lançar fora um espírito mal de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída como encher o espaço vazio. Porque não tem como você tirar algo desse espaço, não preenchê-lo com algo bom, senão daqui a pouco ele volta carregado com 7 espíritos malignos e ocupa esse espaço cada vez mais. Então, eu acredito que o espaço ele não pode ficar vazio, ele tem que ser preenchido por algo nesse lugar. Então, você tira Satanás, você destrona Satanás da sua vida e você preenche com a palavra de Deus, da forma como Deus te instrui, e ele vai sendo preenchido cada vez mais. Aí ela fala sobre pecado agressivo, que é o pecado de execução, e o pecado passivo, que é o pecado de omissão. Eu esqueci de anotar o endereço, mas a palavra de Deus diz, Paulo diz, né? De que se você sabe que o outro, se você sabe que pode fazer o bem e não faz, então você já pecou. Esse é o pecado de omissão. As pessoas acham que o pecado é só aquele que eu vou lá e faço mal para o outro, né? Não, mas se você não fizer o bem, você também está pecando. Então, se você enxergar que a sua casa está passando por algo e você não fizer algo para mudar aquilo, você também está pecando. Quantas vezes a gente não tem sido omisso em relação à vida dos nossos filhos, por exemplo? Eu acredito que outras mulheres irão assistir a nossa gravação. Nós aqui temos filhos também. Eu não estou falando de filhos só no sentido de pequeno, adolescente, estou falando de sentido adulto também. Então, serve para todas nós. Quantas vezes a gente sabe que algo está acontecendo na vida dos nossos filhos e a gente fica inerte? Ai, não, porque ele precisa aprender a resolver sozinho essa situação. Ai, não, porque eu não vou me meter, porque a vida é dele. Ai, não, porque ele é adolescente, ele precisa ter um tempo dele, de entender o que está acontecendo na mente dele, de ter liberdade com os amigos, eu preciso respeitar o espaço dele. Gente, respeitar o espaço é o caramba. Eles estão debaixo da nossa guarda, da nossa responsabilidade. Filhos são herança do Senhor. Eles não são herança daquilo que Deus deixou para nós. Não, eles são dele. Chegando lá no céu, a primeira coisa que você vai ser cobrada é da herança dele. Porque ele emprestou a você, ele deixou nas tuas mãos para você cuidar.
Aí chega lá, ai não, Deus, ele precisava de privacidade. Eu dei privacidade para ele. Não, você perdeu o coração dele no caminho. E Aquele aí, espaço, pode e falar. aí, Ingrid, a gente até volta para a passividade ser oposto de atividade, porque você termina sendo inativo na educação do seu filho, porque você acha que ele tem que ter o espaço dele, o caminho, e aí você não orienta, não, eu estou respeitando a individualidade do meu filho. É, Ok, você está respeitando, mas quando você está sendo inativo aí, o Satanás está sendo ativo do outro lado. Não exatamente. existe neutralidade espiritual no reino de Deus, não existe. Ou Não, você está sendo, ou a vida dele está sendo governada por Deus ou por Satanás. E quem vai instruir a ser governado por Deus somos nós. Assim serve também para um filho adulto. Eu acredito, né, que eu, como filha, adoraria, porque eu ainda não tenho filho adulto, adoraria que eu estivesse passando, de repente, por uma situação e a minha mãe e meu pai chegassem e falassem assim: olha, filha, eu já passei por isso. Se você pegar esse caminho aqui, vai ser melhor para você. Não toma essa decisão, você vai acabar com a sua vida. Não fala isso. Isso que você está falando é maldição. Você não está abençoando a vida do seu filho. Quantas coisas a gente poderia ter sido poupado, ou a gente pode poupar dos nossos filhos passarem por experiência, porque a gente já passou. Acredito que a pessoa sábia é aquela que não precisa passar para aprender. Ela vê que o outro passou e fala: eu não vou pelo mesmo caminho. Por que que eu vou pelo mesmo caminho? Se já deu errado para ele. Eu não preciso seguir o mesmo caminho dele, então eu vou fazer de uma outra forma. Se eu errar também, tudo bem, mas pelo menos eu tentei algo diferente. Porque ele já me ensinou que aquele caminho não vai dar certo. Por que que eu vou tentar o mesmo? Então, eu não acredito nisso, de que essa liberdade que a gente está dando hoje em dia, esse espaço, essa individualidade, está ajudando em alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu sei que existe os dois pesos, né? Por exemplo, antigamente também existia os filhos muito dentro da rede, aquela coisa que era, né? Você se sentia até enclausurado. Também é ruim. Porque daí o filho, quando se solta daquilo, quando sente uma brecha daquilo, faz tudo de errado na vida, né? Mas eu acredito que existe um meio termo, de que a gente É não o pode equilíbrio, né? estar Eu exato, ia aprisionado, mas nem com uma libertinagem, porque não é uma liberdade, é uma libertinagem. Não Uhum. precisa existir os dois opostos, pode existir um meio termo de que a gente acompanha, de que a gente sabe o que está fazendo, de que a gente sabe o que está falando, de que a gente sabe quais são os planos, quais são os sonhos, de que a gente pode instruir no caminho, de acordo com aquilo que, no caso, né, dos filhos adultos, de acordo com aquilo que eles querem, que eles sonham e que Deus tem para eles, dos filhos pequenos, que a gente instrui, que a gente ganha o coração deles para Jesus, de que a gente consegue manter eles no caminho, de que a gente consegue educá-los, que não é Satanás que está educando, o mundo que está educando. Eu acredito que existe esse lugar. E esse lugar na nossa vida, como instrutores nesse caso, não é o de omissão, não é o de passividade. Nunca. Felizmente, a gente tem que ser pessoas nós temos que ser pessoas muito posicionadas, muito ativas. E também o ativo não é fazer que nem a Joyce, né? Tá 16 quilômetros à frente de Deus, porque brincando com o exemplo dela aqui, que ela falou que ele estava 16 quilômetros atrás da vontade de Deus, mas ela também estava à frente. Eu acredito que existe um lugar que é o centro da vontade de Deus. E esse lugar, ele é ativo, mas ele também não é exorbitante, né? Deixa eu falar a última parte aqui. Ela colocou aqui na última página do capítulo 14. Você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo. E isso entra naquele exemplo de que o homem ele tinha muita luxúria, né? Ele tinha muito desejo por outras mulheres, de que ele não conseguia manter um relacionamento saudável no casamento dele, por conta de que os sentimentos dele é o que governava a vida dele. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa não era, nesse caso, ela não era passiva, né, nem omissa. Ela era uma pessoa extremamente ativa nesse caso aqui. Mas nesse caso faltava a força de caráter e não apenas a força de desejo. Faltava a força de ser ativo com as coisas de Deus.
Porque eu acredito também que seu coração não está preenchido com as coisas de Deus, e ele pode não estar vazio, mas ele vai estar preenchido com as coisas do mundo, que é o que acontecia com o caso dele. Estava sendo preenchido de desejo por outras pessoas. E aí, para você conseguir sair desse estado, é só você batalhando contra a correnteza, né, nadando contra a correnteza, de realmente ter uma obediência de uma vida com Deus. Assim como para você, o caminho é o mesmo, para você sair da passividade ou para você sair dessa vida ativa de pecado, o caminho vai ser sempre o mesmo. É uma vida com Deus. De que no início parece que nada está dando certo, de que no início parece que é muito difícil, de que você não tem força suficiente para fazer aquilo, de que Deus espera de você, mas que aos poucos você vai vendo o retorno, você vai sendo honrado, Deus vai te mostrando o caminho certo, o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, que eu acredito que é uma das primeiras coisas que te leva para o centro da vontade de Deus, e aos poucos isso vai sendo preenchido. Mas não adianta nada você ficar lá sentado, esperando cair do céu uma vontade de não pecar. No caso dele, sentado e vendo pornografia, esperando a vontade de vir, de não trair a mulher dele. Acredito que você tomar medidas ativas contra aquilo que está te fazendo pecar é o que mais precisa nesse caso. Então, o cuidado com o que a gente vê, o cuidado com o que a gente ouve, o cuidado com o que a gente escuta, as nossas amizades, tudo o nosso entorno, tudo aquilo que a gente é influenciado e que a gente consome, nos leva para esse lugar de ou continuar no pecado, nessa ativez de pecado, ou nessa passividade de não pecar, mas já está pecando por não fazer nada. Então, o que eu queria deixar para nós hoje aqui é justamente isso: a força de caráter de Deus, a força de desejo e a força de ser ativo. E só complementando, tem uma parte que ela fala assim: o fruto vem como resultado de permanecer na videira, que é João 15:4. E mudar e permanecer na videira envolve ser obediente. Obediente, obediência é tudo. Você, quando conhece a palavra, você se torna obediente, porque você vai viver a palavra, né? E aí você não vai se desviar, vai ser mais difícil você se desviar e de ser vazio, né? Você vai se encher e preencher com a palavra. E independe da vontade, né? A obediência, ela independe da sua vontade. Você vai porque você obedece. Você para porque você obedece. Você continua porque você obedece. É tudo por obediência. Não tem nada para você fugir. É obedecer. É obedecer. E aí, depois de tudo isso que a gente aprendeu, a gente chega no capítulo 15, que para mim é um capítulo assim maravilhoso, que falou demais comigo, porque é para a gente ter a mente de Cristo, né? E aí ela diz assim: pois quem conhece a mente, os conselhos e propósitos do Senhor, que eu possa guardar e dar-lhe conhecimento. Isso aqui ela tirou, né, de 1 Coríntios 2,16. E instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo e guardamos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Então, é assim, quando é que a gente tem a mente de Cristo? É quando a gente guarda a palavra, né? Quando a gente lê, a gente se instrui e a gente guarda. Se nós agora decidimos escolher os pensamentos corretos, quais são os pensamentos considerados corretos de acordo com o Senhor? Porque é muito fácil, né? A gente dizer assim, não, agora eu só vou pensar corretamente. A minha vida agora vai ser, sabe, obedecer e viver com a palavra na minha vida. Mas aí ela diz, né? Temos a mente de Cristo e um novo coração e um novo espírito. Então, somos capazes de discernir entre a vida e morte. Jesus colocou sua mente em nós, nos enchendo de vida. Podemos escolher fluir na mente de Cristo. Mas aí, o que devemos fazer para fluir na mente de Cristo? São 6 atitudes, né? Por isso que esse capítulo ele se torna tão grande, ele se torna tão importante, porque ela mostra aqui os caminhos para a gente chegar. Não vamos chegar
igual, porque ninguém vai chegar igual a Cristo, mas a gente tentar, né, nos moldar a mente de Cristo. E aí ela diz que a gente tem que pensar positivamente, a gente tem que ter a mente de Cristo, tem que ter na mente que Deus me ama, tenho que ter na mente e ter uma mente exortativa. O que é uma mente exortativa? É uma mente encorajadora. A gente tem que desenvolver uma mente agradecida, ou seja, a gente tem que ser grato. E a gente tem que ter na mente a palavra. Então, esse é o caminho. Aí a gente diz assim: ah, é fácil, não é fácil. Esse é o caminho para a gente ter a mente de Cristo. E aí a gente vai fluir na mente de Cristo tendo essas 6 atitudes. E aí ela vai dissecando cada um dessas 6 atitudes, né? Começando por pense positivamente. Aí ela explica que Deus é positivo e que, se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Devemos ter atitudes positivas. Hoje, até na nossa oração da madrugada, eu citei o Salmo 3:3, né? Mas tu, ó Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Deus é a nossa glória que levanta a nossa cabeça. Então, assim, quando a gente está com medo, o espírito de medo, quando a gente está inseguro, quando a gente não sabe o caminho que a gente deve percorrer, decisões que a gente tem que tomar, a gente tem que começar a pensar com a mente de Jesus. A gente tem que começar a pensar positivo, a gente tem que entender que é Deus que pode nos levantar com esperança, com atitude, com humor, o nosso coração, a nossa cabeça. O que que acontece? Satanás só quer nos deprimir, nos botar para baixo, né? A- Achar que a gente é limitado, que a gente não consegue. Gente, como isso ataca a nossa mente. Às vezes a gente é convidado, ontem até eu comentei com a Jéssica, às vezes você está numa roda e a Ingrid falou, né? Orar é conversar com Deus, mas às vezes a gente está numa roda com algumas pessoas e aí se diz assim, fulana ora, e aí o mundo vem ao chão para você, você se desespera, você fica com medo, vem aquele espírito de medo, isso é Satanás. É Satanás que vem para você e diz assim: não, você não vai conseguir, você não é capaz disso. Então, ele te bota lá no chão. Então, a gente tem que ter essa positividade de pensar: não, Deus está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo e ele vai me fazer capaz de levantar aqui um clamor, de orar aqui para essas pessoas, com essas pessoas. É um exercício, é como a Ingrid falou do capítulo anterior, é como você vai para a academia para você criar músculos, para você não perder seus músculos. E aí você precisa ir para a academia rotineiramente. Não adianta você ir um dia e passar um mês para ir de novo, porque aí você não está se exercitando. O seu músculo vai atrofiar. É a mesma coisa a oração. Se você começa a orar, você pode até começar, você se critica, você acha que não foi bem, você, sabe, você sempre quer o melhor. E para que você, como é que você consegue o melhor? É você exercitando todos os dias, todos os dias. Um dia você vai perceber, eu até digo, às vezes a gente começa a oração da gente dá 2 minutos, 3 minutos, daqui a pouco a gente exercita tanto. O nosso grupo foi muito interessante, porque quando a gente começou a oração, era bem rapidinho, levava 20 minutos no máximo. Hoje em dia a gente está levando 40 minutos de oração e a gente nem percebe, porque assim vai crescendo, a gente vai exercitando e vai crescendo. Então a gente tem que ter o pensamento positivo de que a gente vai conseguir, que Deus está com a gente, que nós não somos limitados. É o mundo que quer limitar a gente. É Satanás que bota na cabeça da gente que a gente é limitado. Mas nós não somos limitados. Quem nos limita
é Satanás. Deus nunca nos limitou. Deus sempre proveu tudo que a gente busca. Então, assim, a gente não veio ao mundo sem propósito, a gente tem que entender isso. Deus deu um propósito para a gente. Ninguém veio aqui para passear, ninguém veio aqui para passar aí. Eu até falo assim: a gente não veio aqui para deixar herança, a gente veio aqui para deixar legado. Porque a herança se acaba, legado não. Então vamos pensar positivo sobre nós mesmos. Eu sou capaz, Deus me capacitou, eu sou filha escolhida. Gente, eu sou filha escolhida. Eu sou bebezinho nas mãos do Pai. Ele me ama como eu amo também. Então a gente tem que pensar assim, positivamente. Pensar que nós podemos, que nós somos capazes, que nós temos Deus do nosso lado e que tudo vai fluir. Tudo vai fluir conforme a vontade dele, mas que a gente deixe que essa vontade flua da nossa vida. Porque às vezes somos nós mesmos que nos limitamos. Somos nós mesmos que deixamos nos alimentar pelo negativo do que pelo positivo. Eu gosto muito de pensar positivo. Eu brinco muito com aquela história do copo, né? Eu prefiro ver o copo derramando do que eu ver que o copo está muito vazio. A gente tem que ter esse olhar assim positivo, a gente tem que olhar para o mundo com mais positividade, olhar para as pessoas com mais positividade. Eu acho que isso a gente deixa de ser crítica ao mundo e a gente dá mais amor ao mundo, que foi isso que Jesus veio aqui. Ele não saiu criticando aquela mulher que era pecadora, era, mas ele viu o quê? Ele viu a mais nela, ele viu o coração dela. Ele foi muito mais além. Então, o primeiro exemplo do fluir na mente de Cristo é pensar positivamente, mas não só a gente pensar positivamente em relação a gente, mas em relação aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Tem alguém que pega no nosso pé, que é a pedra de tropeço para a gente? Não, não vamos brigar, vamos pensar positivo, vamos orar por essa pessoa está precisando de oração. Pronto, vamos orar, que aí Deus vai trabalhar no coração dela, porque a gente não é capaz de mudar as pessoas, mas Deus é capaz. Então vamos pensar positivo. Não, aquela pessoa ali ela ainda tem jeito. Vamos acreditar que o mundo tem jeito, que as pessoas têm jeito, que tudo flui. Aí depois vem em cima disso, em cima do pensar positivo, porque como a gente tem que ter positividade, a gente tem que, muitas vezes a gente é negativo, e aí a gente atrai depressão. E aí ela começa a dissecar o Salmo 143. E aí ela começa dizendo, vamos examinar o Salmo 143, 10. Ele nos ensina como superar a depressão. Identifica a natureza e a causa do problema. Então, para superar a depressão, primeiro a gente tem que saber a natureza e a causa do problema que leva à origem da depressão, que é o ataque à nossa alma, que é coisa de Satanás. Então, aí a gente busca o quê? A força de Deus para que a gente supere. Aí ela diz: reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Que aí ela cita o Salmo 143, 4. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. Aí ela disse: lembre-se dos bons tempos, que é o Salmo 143, 5. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Louve ao Senhor em meio ao problema. Você está em depressão, você identifica a natureza, você reconhece que a depressão rouba a vida, você lembra dos tempos bons, ou seja, você começa a tentar pensar positivo. Porque quem está na depressão, ao invés de estar pensando positivo, ela está pensando negativo. Ao invés dela estar pensando na luz, ela está pensando nas trevas. Ao invés dela estar vendo uma luz no fim do túnel, vendo uma saída para aquilo dali, não, ela só se vê ali dentro daquele buraco. Então, é, é isso que você tem que buscar sair daquilo dali, você tem que buscar que tem luz lá fora, você tem que entender que Deus está no controle da sua vida, que você tem que lembrar dos bons tempos e que nós temos que louvar. Eu amo louvor.
E aí ela diz, né? Louve ao Senhor no meio ao problema. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Correr atrás de coisas erradas o deixará desapontado, o que abre a porta para a depressão. Então, assim, por que que no pensar positivo, o principal que ela colocou foi o superar a depressão? Porque quando você pensa negativo é quando você entra em depressão. Quanto mais negativa a pessoa for, mais ela atrai coisas difíceis na vida dela. É aquela história. Quando você pensa positivo, você, aquilo que lhe aconteceu de mal naquele dia foi só alguma coisa, o resto do dia vai ser legal. Mas quando você está em depressão, quando você está tendente à depressão, quando você está negativo, qualquer coisa que aconteça já dispara isso. Ora, Satanás vem bem em cima. Se você não está bem e você começa a pensar negativo, você vai se afastar de Deus. Porque se você for ler a palavra vai lhe deixar para cima. A palavra vai lhe alimentar. A palavra vai te deixar com um espírito muito mais feliz, muito mais alegre. E aí, o que é que acontece? Você vai se afastando. Você não louva mais, você não busca mais, você não busca a luz, você não busca a palavra, você não busca sair daquela zona que você está, e aí fica mais difícil. E aí ela diz: peça ajuda a Deus. Continua com o Salmo 143, 7, né, que diz: ouça o Senhor, que é o Salmo 148, 143, 8. Precisamos da atenção e direção de Deus. O 9 já diz: ore por livramento, manter a mente em Deus, não no problema. É tão difícil, né, quando a gente está dentro de um problema, a gente entender que a gente tem que buscar a Deus. A gente tem que entender que a solução está em Deus. É mais difícil, porque quanto mais você se entrega à depressão, mais você se afasta de Deus, mais fica difícil. Às vezes até você busca ajuda profissional, mas você não entende que por mais que o profissional possa lhe ajudar, você só sai daquele lugar que você se colocou se você quiser. Aí nós vamos para aquela situação que a Ingrid falou, né? Eu tenho que decidir. Eu decido sair desse lugar. Eu decido que eu não quero viver essa vida. Eu decido que eu tenho que pensar positivo, que eu tenho que ver as coisas bonitas da vida. Até no capítulo anterior, no 14, eu quero voltar só um pouquinho para lembrar isso, que também ela citou um caso de uma esposa que ela enchia o marido de defeito porque ela procurava no marido o príncipe encantado, e que não existe. Então, assim, ela achava que o problema era com o marido, ela achava que ele que tinha que ser o homem perfeito, e não existe, ela não é a mulher perfeita, como é que ela quer o homem perfeito? E aí daí que ela começou a entender, e aí ela decidiu que ia amar o marido dela, do jeito que ele era. E aí ele mesmo foi mudando e eles foram se equilibrando, encontraram um equilíbrio na relação. Mas tem muitas pessoas que elas terminam até se separando do marido, ou a mulher, ou o marido, um dos dois, porque busca naquela pessoa algo que não existe, alguém que não existe, que eles criaram. Tudo bem, vamos pensar positivo, né? Mas também não vamos atrás de Cristo nas pessoas, porque as pessoas vão ter defeito. A gente tem que ver Cristo nas pessoas pelo coração, pelo amor que a gente tem por elas, e não por cobrança, achar que aquela pessoa tem que ser 100%. Não existe. Nós não somos, porque que a gente quer que as pessoas sejam 100%. Então, assim, ela fala sobre esse supere a depressão, buscando isso, que a gente entenda que a gente tem que pensar positivo, a gente tem que ser positivo, e a gente sempre tem que estar nos caminhos do Senhor, buscando através da palavra, buscando através do louvor, nos enchendo. Quanto mais a gente se enche das coisas do Pai, menos a gente vê as coisas do mundo negativamente. A gente sempre vai olhar para o lado positivo. Então, ela diz: busque sabedoria, conhecimento e liderança de Deus.
que aí é no Salmo 143:10 que ela fecha, né? Que peça a Deus para se manter firme, que suas emoções não sejam vacilantes. Porque o que é que acontece também? Às vezes a gente se influencia tanto com o mundo que as emoções da gente se tornam vacilantes. Um dia a gente está ótimo. Lembra aquelas pessoas que têm aquela história de dizer assim, ou é 8 ou é 80? Então, isso a gente tem que buscar sempre o equilíbrio em Deus, o equilíbrio na nossa vida, porque quando aquelas pessoas que são 8 ou 80, um dia elas estão maravilhosas, o mundo está lindo, está belo, está maravilhoso, e no outro dia você chega para ir visitar a amiga, ela está debaixo das cobertas, 3 dias sem tomar banho, sabe, cheia de ranho na cara, e não consegue se levantar. Por quê? Porque ela não tem um equilíbrio, porque ela não busca em Deus esse equilíbrio, porque ela não entende que a gente tem altos e baixos. A gente pode passar pelo deserto, mas deserto é passagem. Deserto não é lugar de moradia. Então, eu acho que eu sei que a gente sabe que tem a depressão que é fisiológica, mas a gente também entende que tem a depressão que não é fisiológica, que a gente, infelizmente, às vezes a gente se põe nesse lugar, a gente escolhe isso, porque a fisiológica não, a gente não escolhe, a gente, desculpa, a gente não escolhe, mas aquela que a gente se põe, aquela que a gente se põe, que a gente se coloca ali, a gente tem a opção de sair. A gente tem todo esse caminho. Se a gente tem Cristo em mente, né? Se a gente entender que é Ele que é nosso soberano, que Ele é nosso guia, que sem Ele a gente não é nada, não vai adiantar de nada. E aí ela diz, né? Use suas armas. Quais são as armas? Ela diz: Satanás usa a depressão contra a pessoa que é negativa. Sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. E aí a gente volta para o campo de batalha da mente, né? Se a gente tem a nossa mente selada com a palavra de Deus, se a gente tem a mente selada com pensamentos positivos, com relacionamentos positivos, a gente, claro que a gente não deve anular da nossa vida pessoas que não nos fazem bem, mas a gente também não é obrigado a conviver com pessoas que não nos fazem bem. Então, assim, não que a gente vá querer o mal daquela pessoa que não nos faz bem. A gente ora pelaquela pessoa, mas a gente se afasta. Tem pessoas, podem ser até da nossa família, mas se elas não nos fazem bem, nós vamos honrá-la, nós vamos orar por elas, mas nós vamos nos afastar, porque às vezes Satanás usa as outras pessoas contra a gente. Então a gente tem que fechar muitas brechas para que a gente consiga conviver e viver bem. A gente tem que ter sempre essa arma, que é a positividade, é viver conforme Cristo quer que nós vivamos, que a gente busque no, na nossa convivência coisas boas, a gente pense positivo e a gente viva positivo, né? E aí, a segunda opção é, vai dar tempo? Não. A partir do segundo, na próxima semana, né? Porque, ó, já são 8h55. Sim. A Jéssica quer falar alguma coisa? A Sara? Jéssica, quer Não, acrescentar falar alguma coisa sobre essa primeira, capítulos, que é pense positivamente? não quero. Eu acho que esse capítulo vai durar uns 2 meses. É muita coisa. Mas eu acho incrível esse tema, principalmente a respeito da passividade, porque eu vivo muito isso de outra maneira, né? Mas eu sei que o senhor está mudando as coisas, porque é isso mesmo. Quando a gente alinha a nossa mente à dele e abre o coração para viver isso, não tem como continuar igual, continuar mesmo. E enquanto vocês estavam falando, e enquanto eu fui lendo também, eu fiquei pensando a respeito de que se nós formos muito orgulhosas,
se a gente deixar o coração ser tomado de orgulho, a gente nunca é capaz de pedir ajuda, porque tem pessoas que estão nesse lugar porque são incapazes de falar para o outro, dizer assim, olha, eu realmente não queria estar nesse lugar, tanto da passividade ou até mesmo acessar essa mente do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa não consegue isso porque ela não tem capacidade de pedir ajuda, porque sozinho muitas das vezes ela não consegue. Durante eu vou ter que às vezes falar do capítulo da passividade, eu ficava pensando assim, Deus, tem pessoas que eu acredito que não querem estar nesse lugar. Tem pessoas que não receberam, né, esse discernimento de tipo, tô errado, não consigo fazer, não tô nem aí. Tem gente que realmente assume o papel de não tô nem aí, não faço mesmo e é assim que vou continuar. Mas tem pessoas que querem acessar esse novo, essa liberdade, porque você estar num lugar que você não consegue sair dele, gente, isso é uma prisão, é a própria prisão mesmo, só que sem as celas, as algemas, às vezes a pessoa está realmente aprisionada pelo demônio mesmo e ela não consegue ter essa noção. E muitas das vezes ela se fecha nesse mundo e não pede ajuda, às vezes não consegue orar, não sai desse lugar. E eu acho isso muito apavorante, assim, deve ser a coisa mais horrível. E que a gente, como estamos assim, caminhando para, né, muitas saindo, eu acho engraçado porque eu falei para a Carmen ontem, eu e ela, a gente estava lendo, eu li um pedacinho junto com ela, depois eu fui ouvindo sozinha, eu falei assim, se você é o Dave, eu e a Carmen somos a Joyce. Porque, assim, é engraçado saber que nós somos todas mulheres e conseguimos ter todos esses papéis realmente. Eu estive muitas das vezes no lugar da Joyce, tipo assim, a pessoa que é extremamente também acelerada e acha que o mundo inteiro tem que ser. Quantas vezes eu já não senti isso? E Deus tem mudado, glória a Deus por isso. Ele tem me feito enxergar que eu devo, não só posso, como eu devo desacelerar. Então, hoje, às vezes, eu olho, falo para o meu esposo que ele já esteve muito nesse lugar de passividade, então eu falo, tipo assim, realmente. É o Ele tá equilíbrio. em cima, e eu falo para ele, a gente tem que estar fazendo isso, e a gente está. Os dois fazendo terapia, os dois se ajudando, conversando. Ele mesmo tem falado isso para mim. Ele fala, quando você grita, fala brava, não sei o que, eu não escuto nada que você fala. Agora você tem mudado e tem conseguido conversar. E eu falo, isso é bom, é Deus mesmo que está realmente fazendo esse equilíbrio acontecer dentro do casamento e não somente nisso, em todas as relações. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, forma de falar, jeito de agir, saber lidar com o outro, porque nós somos um e o outro é outro, né? Então, eu acredito que isso é muito poderoso, é tremendo, a gente sair desse estado de passividade em todos os âmbitos e acessar essa mente do Senhor, que é o que a gente vai aprender nas próximas ainda, que é tremendo. Gente, quando a gente entra nesse lugar, não tem como, né? Não tem Não, como, a gente não quer ô, sair. Jéssica, mas você falou, vou falar rapidinho que deu 9 horas, você falou das pessoas que às vezes não conseguem acessar esse lugar, mas é que tem um preço muito alto, às vezes as pessoas não querem pagar esse preço. E as Nossa, pessoas têm que entender que vai custar mesmo, vai custar tudo. não tem como ser. Não tem como. Não tem como, não é, né, não é baixo o que você vai ter que dar, o que você vai ter que abrir mão para acessar esse lugar. Mas é uma decisão. Ou você escolhe se manter onde está e ficar só observando as pessoas conseguirem acessar esse lugar, ou você acessa, ou você paga o seu preço e acessa, e cada um tem o seu preço. Você E é falou, isso. eu É passei uma a questão de escolha. porque A pessoa está aprisionada e é um demônio. Ok, demônio a gente expulsa é muito mais fácil. Você põe a mão na cabeça e expulsa pelo nome de Jesus. a pessoa não quer sair Mas muitas não das é bem assim, é porque é difícil. Você está Entendeu? na zona de conforto. Ali é um Aí conforto. o Você está numa preço é zona de alto. conforto. E vai ter que pagar, não vai ter pra onde correr. E é uma escolha, é porque é muito difícil acordar às 5 para orar. É mesmo. Tá todo mundo querendo dormir. É que nem para a escola, a professora não queria estar lá, a diretora não queria estar lá, os alunos não querem estar lá, ninguém quer estar lá. E não sei se é no Quem disse que ia ser fácil? eu estava ouvindo o audiobook da Carmen cedo, porque eu tive que terminar por ele. A Sara, inclusive, me perguntou se já estava lá, gente. A gente precisa subir logo, porque o pessoal está precisando. Mas era justamente essa parte de, ai, eu não consigo, porque, nossa, é tão difícil. Gente, eu fico pensando, nossa, no meu lado colérico, eu fico pensando assim, pois é, né? Jesus poderia não ter morrido por você, mas amém. Aí eu penso só, É tem muito pessoas, difícil mesmo. tem pessoas que. Só que lá no livro, eu acho que no final.
No final, acho que ela fala assim, é no livro mesmo, que fala assim, mas tem pessoas que se levantou e eu até mesmo como está acontecendo com a gente, tem gente que acorda, liga lá a ligação, põe no mundo e às vezes dorme, porque está morrendo de cansar. Deus está vendo o coração dessa pessoa, que ela está tentando, e ele vai fortalecer essa pessoa tamanha forma que uma hora ela que vai controlar, assim, não controlar, né? Mas ela vai conseguir ali orar, fazer, ela vai ser fortalecida, porque às vezes a pessoa fica assim, ai, mas eu não dei o meu melhor, ai, mas eu não orei, eu não falei com Deus, eu não consegui entronizar no trono. Gente, você levantou, você esteve ali disposta, o Senhor conhece lá no íntimo. Isso que ela falou no livro me lembrou justamente da oração, assim, do propósito. E é sobre isso, a gente tem que ter o coração disposto, o Senhor está vendo, é o nosso coração. Sim, é a obediência. Jesus podia ter falado assim, ah, não, vai ser muito difícil. Gente, até aqui eu aguentei, viu? Beijo. Fica aí pra vocês, tchau. Cara, é muito difícil mesmo. É muito. E agora o sacrifício que a gente tem que fazer é do tamanho do que ele fez por nós? Pelo amor de Deus, vai ser muito difícil mesmo, vai custar tudo, mas vai valer a pena. Vamos orar para acabar, então? Vamos tirar o print antes, que esqueça. Sara, vem. Peraí. Pega a Sara aí no print. Tá pegando? Aham. Tá maravilhosa, fica aí. Ai, Jesus, desliguei a tela, mas eu consegui tirar. Vamos orar então para finalizar? Deu certo? Deu certo. Ai, cansei. Quem ora? Posso A orar? Jéssica. Eu acho que a Jéssica, porque ela falou pouco. Foi. Não sei, Jéssica. Ai, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado por mais uma vez o Senhor abrir o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração para receber essa palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas em nosso meio, tantas mudanças têm acontecido através da nossa entrega, Jesus. E sabemos que podemos entregar muito mais, mas já agradecemos por tudo que o Senhor tem nos fortalecido até aqui. Que o Senhor continue nos guardando, Pai, guardando a nossa casa, nossa família, diante de tudo que temos recebido, Pai, que nosso coração esteja selado para que nada venha se perder, Pai. Todas essas informações, coisas que entraram agora no nosso coração, Pai, que nós possamos blindar nosso coração e não perder nada disso, e muito pelo contrário, apenas frutificar, Pai, que a gente possa também semear essas coisas na vida das outras pessoas, sem julgamentos, sem apontamentos, que a gente possa somente, Pai, fazer aquilo que a sua palavra nos diz. O ID, né? Levar ao próximo aquilo que nós estamos aprendendo também. Muito obrigado, Pai. Protege esse dia, guarda nossas vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo que temos e o que somos em tuas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, eu vou vencer a passividade e vou colocar todos os audiobooks lá, tá bom? Prometo. Pode ficar aqui para te cobrar. Eu lembrarei. Um beijo, Deus abençoe, Beijo, gente. Tchau. tchau.